que eu vou fazer, né? A gente pode pensar no processo de envelhecimento, a gente fala muito dos pilares do envelhecimento, e a gente explica isso também para os pacientes na consulta. No nosso processo de envelhecimento, a gente pode dividir o que acontece com o nosso rosto, e algumas coisas também vão acontecer no corpo todo, nesses 4 grandes pilares. Quando a gente está falando dos tratamentos, muitos desses tratamentos também servem para o paciente mais jovem, que quer ou prevenir ou embelezar. Porque às vezes a gente, por exemplo, não nasceu com uma maçã muito desenhada, queixo, narizinho, então tem coisas que a gente pode tratar no paciente jovem, no sentido de embelezar, que são usados no envelhecimento. Então eu gosto de explicar assim pelo envelhecimento, que vocês vão saber, isso aí também dá pra fazer nos mais novos, tal, e eu vou falando. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente tem perda de sustentação. Então a gente perde osso, a gente perde gordura, a gordura murcha, cai. O osso é a parte dura, então é como se fosse a fundação, o pilar de uma obra. Tudo apoia ali porque ele é o duro. E se ele tem projeção, então se eu tenho uma maçã mais saltada, mandíbula marcada, queixo mais saltado, eu tenho uma melhor sustentação. Então essa obra está mais fixa, né? A gordura, ela dá um formatinho. Então ela arredonda, ela estica. Se um rosto é mais fino, ele vai manifestar esse pilar do envelhecimento mais cedo, porque a pessoa já não tinha áreas arredondadinhas. Logo no início do envelhecimento ela já vai murchar. E aí a gente fica com as áreas murchas. Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar a gente pode considerar a parte de perda de fibra de colágeno. Então a gente fala muito da perda de colágeno, mas na verdade essa malha também tem elastina e outras substâncias que são importantes para manter essa pele firme. O que a gente vai sentir? Que tá ficando molenga, que eu puxo e descola. Então a gente sente muito esse pilar no tato. Então se eu belisco a bochecha de uma criança, de um adolescente, ela é dura, colada, ela não vem, né? A gente pega a bochecha do bebê bem durinha e a nossa já vai ficando molenguinha. Então tem essa perda aí de uma sustentação mais superficial, porque é o tecido de fora. A gente tem também a parte das rugas que marcaram a pele pela expressão, então a testa, né, o pé de galinha, a ruga de brava, e a gente tem a qualidade da pele, que é o quarto pilar. Ao envelhecer, a gente fica com a pele mais opaca, ela não reflete a luz, ela começa a ter mais mancha, vasinho, né, os poros mais dilatados. Então, os tratamentos, não vai ter um tratamento que serve para tudo. Por isso que pra gente manejar bem, a gente vai fazer as associações, porque aí eu consigo de uma forma mais efetiva melhorar o aspecto e imitar o que era o ideal na juventude. Por isso que, como o nosso envelhecimento ele tem um mecanismo diferente para cada queixa, o tratamento para isso também vai ser diferente, tá? Então eu vou falando de cada pilar, Fábio alguém vai acompanhando a hora aí. Então, vamos começar falando desse pilar aqui de sustentação profunda, que é onde eu falei do osso e da gordura. Aqui a gente vai trabalhar muito com injetável. Então, a nossa campanha, né, o Radiesse, e preenchimento são os principais que a gente vai usar para esse pilar. O Radiesse, ele tem 2 apresentações. O bem concentrado, que a gente tem um maisinho na embalagem, que chama Plus, e o Radiesse para espalhar, que é o Duo. Aqui a gente está falando de profundidade, então a gente usa o Radiesse Plus. Eu posso fazer pontinhos na maçã, na mandíbula, até no queixo, que é para fazer uma ancoragem. Ele é a hidroxiapatita de cálcio, uma substância que estimula colágeno. Uma vez, ele não vai gerar osso, mas é que eu quero fazer uma banda de colágeno em cima do osso para sustentar, como se fosse um prego lá no fundo. E aí a gente tem o ácido hialurônico, o preenchimento, que eu vou usar um produto, também existem
falando de ácido hialurônico, a gente tem desde o produto bem aguado, molinho, que é para hidratar, que é o famoso Skin Booster, até um bem denso, bem duro, que vai fazer um pilarzão onde eu coloco. E aí por aqui as marcas vão ter os intermediários. Então quando eu quero fazer, por exemplo, o efeito que um osso fazia, maçã, mandíbula, queixo, eu vou com um produto mais firme, né? Então algumas pessoas têm a têmpora aqui, ó, murcha, esvaziada, que fica aquele buraco que já começa a derrubar tudo. Então a gente põe esses produtos mais firmes. E ele também vai servir um produto mais intermediário para fazer o arredondadinho, aquela bochecha que murchou, então ele vai fazer esse acabamento de dar a forma, para a gente não ter essas áreas de sombra que o envelhecimento vai gerando, porque isso tudo pesa muito a nossa imagem. Para a parte da gordura, quando a pessoa tem um rosto muito murcho, tipo um maratonista, uma pessoa muito magra, também dá pra gente usar o Sculptra no rosto todo, porque o Sculptra ele tem uma forma de estimular colágeno que conforme tu vai colocando mais produto dele, ele vai arredondando. E essas pessoas, como por exemplo um maratonista, uma pessoa que malha muito, que tem aquele rosto muito, a porcentagem de gordura muito baixa, ela precisa de uma coisa que dê um geralzão, senão eu vou entupir ela com trocentas ampolas de preenchimento. Então ele entra bem para dar esse geralzão. Mas vejam que aqui, por exemplo, quando eu falei de preenchimento, eu não falei que preenchimento firma a pele, estimula colágeno. Então quando uma pessoa tá flácida, tá com o rosto dela caído, não adianta encher ela, que ela vai ficar com a cara grande, parecendo um Minecraft, e não, né? E não vai estar com a pele mais firme. Então cada um dos tratamentos vai agir aí num desses pilares. Aí, vamos para o segundo pilar, que é a flacidez, que é onde a gente tem a perda do colágeno, elastina. Aqui a gente está falando também de uma coisa que sustenta o nosso rosto, mas mais superficial, que é como se fosse esse envelope do nosso rosto. E aí, aqui é onde a gente mais tem tratamento. Porque eu tenho de injetável o Radiesse Duo, que esse a gente espalha na área, quando a gente perde colágeno e elastina, a pele vai ficando mais fina. Então eu digo que a gente tinha um tecido jeans quando a gente era novo, que tá virando uma sedinha, um crepom fininho. Então eu preciso engrossar ele para que ele cole. Então eu posso vir, por exemplo, com esse tipo de Radiesse mais na superfície, também na pelanquinha aqui da têmpora, toda a lateral do meu rosto, pescoço, e também esse é o que a gente pode aplicar. Por exemplo, barriga pós-parto ou pós-perda de peso, interno de braço, interno de coxa, flacidez de coxa, bumbum, porque ele vai estimular colágeno em qualquer pele que eu aplicar. Ele pode ser aplicado em todas essas áreas diferentes. A gente sabe... Oi? No Vellift é usado os dois. Os dois? Os dois. Em alguns pontos a gente usa o Plus e em outros a gente usa o Duo. E uma coisa que é super importante, às vezes os pacientes falam assim, eu fiz bioestimulador que for, e não adiantou. Tá, mas quanto? Como é que funciona esse produto? Todos eles, Sculptra, Radiesse, Elancê, Eleva, todos eles são sempre esferas. Essas esferas, quando elas estão no nosso corpo, ao redor delas vai ser depositado o colágeno. Então, se eu pego uma seringa e espalho, eu vou ter uma partícula aqui, uma esfera aqui, outra aqui. Então eu tenho colágeno aqui, eu tenho colágeno aqui, mas aqui não. Então, às vezes, o que acontece na ânsia de o tratamento ficar mais barato, o próprio profissional indica pouco, faz pouco e não dá resultado. E queima o tratamento. Então, não adianta eu pegar uma seringa e diluir para um montão e espalhar uma barriga inteira. A pessoa não vai ver resultado. Eu preciso manter as partículas próximas umas das outras. Então isso é interessante de saber, porque que a gente indica
mais. E por que a gente foi colocando desconto adicional? Justamente para incentivar a pessoa a fazer mais, porque assim eu consigo também melhorar o resultado dela. Senão a pessoa fica economizando, eu não consigo, vai botando muito pouco e aí às vezes não dá nenhum resultado, né? E aí assim também o Sculptra também vai fazer isso. Sculptra! O Eleva também vai fazer isso. Esses aqui, eles têm essa possibilidade de dar esse volume assim mais global, por isso que a gente acaba usando mais no bumbum quando a gente precisa de mais volume. Só que ele é um produto que gera um colágeno mais rígido. O colágeno do Radiesse, ele faz os dois tipos de colágeno, que a gente chama tipo 1 e tipo 3. Então a gente consegue uma pele firme, mas com um colágeno, vamos dizer assim, mais saudável, sabe? Esse aqui do Sculptra do Eleva, ele vai ficando muito duro. A Paty vê no paciente que já fez muito disso, a cânula depois vai começando a não passar mais de tão rígido que ele vai ficando. Por isso que eu acabo gostando mais do Radiesse. Vamos lá, então para estimular colágeno, todos os lasers, então, Fotona estimula colágeno, o fracionado do Solon estimula colágeno, radiofrequência, tanto monopolar, que é o nosso Cool Phase, a microagulhada, que é a eletroderme, o Ultraformer MPT, que é o ultrassom microfocado, estimula colágeno, o microagulhamento também. A frequência o nosso líquido corporal também não é? Também? Uhum. Ela só não é multipolar, ela é a... Não é monopolar, isso mesmo. Ela tem uma que é bipolar, né? E a outra que é a multipolar. Vênus, né? Venus Freeze, que é a radiofrequência. O que mais que a gente tem que estimular colágeno, gente? Peraí. O Lavian não. O Lavian, para ele estimular colágeno, a gente tem que fazer aquele bem forte. A gente acaba não indicando porque a dor e o tempo de recuperação é igual desse fracionado, do Fotona, só que a resposta desses é melhor. Então a gente acaba deixando muito o Lavian para qualidade de pele. O Morpheus, que é igual ao eletroderme, só que ele tem a ponteira mais profunda pro corporal. E o Legacy também, né? O Legacy, olha o Venus Freeze. O Legacy. Qual que é a diferença aqui? Então vamos lá. A gente vai escolher o que é o melhor para o paciente, dependendo das características dele. Muitas vezes o paciente procura, principalmente ali no WhatsApp, minha amiga ou alguém fez, ou eu vi, eu quero fazer tal aparelho, eu quero fazer Ultraformer, eu quero fazer o Morpheus. Pelo mecanismo de ação deles, cada um acaba tendo uma resposta melhor para um tipo de rosto. E é lógico que a nossa experiência é tu estudar, tu já tá bastante tempo na área, que tu vai vendo, porque muitas vezes esses aparelhos entram e não tem tanto tempo de estudo assim. E a gente vai aprendendo na prática. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma pele grossa, um rosto pesado, preferencialmente, entre as tecnologias, a resposta dela vai ser mais visível com o Ultraformer, com a eletroderme ou o Morpheus. Justamente por esse tecido, a pele grossa, uma gordura, um rosto pesado. Quando a pessoa tem uma pele fininha, um rosto magrelo, mais chupadinho, eu não posso usar muito a energia, nem muitos disparos mais profundos, que eu posso deixar ainda mais consumido. Então me restringe no Ultraformer. Então eu consigo mais resultado para ela com um Cool Phase, com um Fotona com laser fracionado e até com microagulhamento. O microagulhamento, eletroderme, Morpheus, eu consigo ajustar a profundidade. Então se a pele é fina, eu faço mais fino, se a pele é grossa, eu vou mais fundo. Então ele é um tratamento, esse aqui, que serve para os dois tipos de rosto. Mas entende que a gente tem todo esse arsenal para que a gente possa entregar o melhor resultado. Porque se eu tivesse só um, eu ia ter paciente respondendo bem e paciente respondendo mal. Então eu ter vários desses, eu consigo ir jogando
para cada tipo de queixa, cada tipo de pele. Essa pele mais fina, que descola muito, que tu puxa, ela estica igual chiclete, ela é ótima para fazer o cool phase. Por isso que o cool phase é muito bom aqui, ó, para pescoço, essas pelinhas finas, porque o mecanismo de ação dele é muito bom. Dá para fazer ele de uma forma que pegue mais gordura? Dá, mas o paciente ideal que eu tiraria, por exemplo, do Ultraformer para jogar pro cool phase é esse da pele que descola. Por isso que as fotos legais de ver dele é de quem descola, que aí depois que faz tu vê que não vai igual, né, o puxão. E aí o microagulhamento puro, que pode ser na canetinha ou no rolo, mesma coisa, tu vai escolher a profundidade conforme o tipo de pele. E a radiofrequência tradicional, que é o Legacy, ele pode encaixar para todos os pacientes. A gente evita de fazer contínuo no rosto do paciente que tem melasma, mas pontual num protocolo não tem problema. Mas todos os pacientes que quiserem manter seus resultados com alguma coisa que tenha um custo mais baixo, pode manter com o Legacy. E ele também vai ser muito bom para celulite, para flacidez corporal. Então ele vai tanto para flacidez de rosto quanto de corpo, e ele é muito bom para manutenção. Então, por exemplo, eu fiz um protocolo que o paciente fez radiesse, fez um fotona, e aí ele vai manter até o próximo ano. Dá para ele fazendo mais sessões do Legacy de manutenção. Ou quando a pessoa não tem um grau de flacidez muito grande, quer começar a prevenir, também dá para começar com ele. Como ele não tem consumível, ele dá um custo mais baixo, entregando um resultado legal também. Fotona. O Fotona é um aparelho que tem várias ponteiras, é como se fossem vários lasers em um só. Quando a gente fala do Fotona 4D, eu vou trabalhar todas as camadas, eu vou trocando as ponteiras. Então eu pego flacidez, eu pego qualidade de pele, eu pego rugas, eu pego vasinho, eu melhoro flacidez de pálpebra. Ele tem essa possibilidade. Eu posso fazer o Fotona só para qualidade de pele? Posso. Eu posso fazer o Fotona só para baixar um pouco a minha gordura? Só a ponteira de gordura? Pode. Então ele é super versátil. Ele pode ser feito completo ou esses específicos. Então, por exemplo, eu posso ter feito um completo e depois eu quero repetir só a qualidade de pele, ou só rosácea, ou só o do bulldog, ou papada. Tu pode ir fazendo conforme a necessidade do paciente. A gente sabe pelos estudos que há indiscutivelmente uma melhora de resultado do paciente se ele faz tecnologia associada com injetável, porque são formas diferentes de produzir esse colágeno novo, então eles se complementam e o resultado é melhor. Por isso é muito comum a gente indicar, até no mesmo dia de paciente fazer cool phase, fazer Ultraformer, sai e faz um radiesse. Se ele não fizer no mesmo dia, mas fizer num intervalo próximo, 30 dias mais ou menos de diferença, ele continua tendo esse ganho de potencializar os resultados dele. Então por isso que é comum vocês verem a gente indicar 2 nesse sentido para tratar flacidez. É muito difícil, principalmente se já começou a cair o rosto, né? Porque tu contrair a pele o suficiente para esticar é muito difícil. Os tratamentos não têm a força da nossa mão, e mesmo se tivesse, para onde vai essa pele que fica aqui, né? Então não é fácil tratar flacidez. Por isso que a gente vai associar. Quando a gente fala de principalmente tecnologia, o céu é o limite. Ou seja, o limite é a carteira do paciente. Porque se o paciente tiver condições de todo ano fazer Fotona, Ultraformer, cool phase, Legacy, tudo é o mundo ideal. Porque flacidez, principalmente se a paciente não quer fazer plástica, ela tem que ir até onde ela consegue. Aí que entra o GS. Daqui entra o GS, PES, laser, pra pessoa fazer todas as tecnologias. Quais são? 2h40? Aí eu vou deixar depois em qualidade de pele, talvez pra semana que vem. Esqueci uma coisa, vocês estão sempre comigo? Não, né? E... fio de PDO.
Os fios, a gente tem tanto o PDO quanto o Aptus. PDO, no Brasil a gente já tem o liso e o de tração. Isso aqui é uma substância que estimula colágeno. Ela é uma substância que se faz fio de ponto de cirurgia interno, aquele ponto que desmancha sozinho. O que a gente sabe? Quando te dá um ponto interno, ele desmancha, mas onde ele estava enche de colágeno. Por isso que foram feitos os fios para estímulo de colágeno. Na verdade, o primeiro bioestimulador, que foi o Sculptra, ele é um material de fio de sutura macerado em pó, que você põe uma água, hidrata e injeta. Que é o ácido polilático. E aí esses fios têm vários tamanhos e várias espessuras, que tu vai colocar em pele mais fina ou pele mais grossa. O fio tem o mesmo raciocínio do bioestimulador. Ele só estimula onde ele tá. Então não adianta eu pegar um fiozinho que não vai tratar a área, vai tratar o risco. Então também, às vezes, o paciente vem, fiz fio, não adiantou nada. Quantos fios? 5 por lado. Gente, 5 por lado é melhor nem pôr. É no mínimo 10 por lado. Às vezes até vai mais, 15, 20 por lado. E também a situação dele fazer primeiro fio antes Tem isso também. Esses dias uma paciente nossa, tava um tempão sem vir aqui, aí fez na cidade dela uns tratamentos e fizeram o fio e menos de 30 dias depois fizeram more fios em cima. Acabou o fio dela. Ela, eu não vi muito resultado no fio e eu. Mas o que acontece com o fio? A própria agulha e o calor e o edema, ele vai diminuir a integridade do fio, porque durante esse processo de degradação do fio é que vai depositando colágeno. E esse fio de PDO, ele é quebrado pelo que a gente chama de hidrólise, presença de água. Então tu faz um Morpheus, tu aquece e incha, ainda mais pálpebra, incha um monte. Essa água vai meio que desmanchando todo o fio. Então ela perdeu, tinha que ter sido ao contrário, primeiro Morpheus, depois o fio. E quanto tempo dura normalmente esse fio, se a gente não fizer essa caca? Todo colágeno estimulado, em média a gente fala para a pessoa repetir aquele tratamento uma vez ao ano. Mas fato é que a rapidez com que se degrada um colágeno é muito individual. Como tu se alimenta, teu nível de estresse, tu dorme bem, que idade tu tá, teu status hormonal, já tá na menopausa, pega sol, fuma, bebe, tudo isso, come carne, por isso que eu falei da alimentação, né? Então assim, não é só também a proteína, a gente fala da proteína porque assim, é um grosso pra te já orientar o paciente, mas pra colágeno a gente precisa vitamina C, 5, ferro, B12, né? Todo complexo. Então assim, é bem complexo, então a gente não tem como estimar. Porque assim, uma pessoa que tem uma vida bem regrada, super saudável, tá numa fase de vida que ainda tá com os hormônios altos, se alimenta bem, versus uma vegana que não é acompanhada. até a poluição piora. Grandes centros, né? São Paulo, lá pra Japão, esses lugares que tem muita poluição. E então a gente não tem como estimar a velocidade, porque assim, uma vez que eu te fiz o estímulo, cada um vai produzir um tanto de colágeno, a gente não vai produzir igual, uns mais, outros menos. E a velocidade que tu degrada é muito individual. Então, a gente fala uma vez ao ano, mas não é que tu fez esse, daí também depende da idade. Então, vamos supor, eu tenho 43, eu vou fazer o fio uma vez por ano, mas eu vou fazer o Ultraformer uma vez por ano, eu vou fazer o Fotona umas 2 vezes no ano. Exatamente, ao longo do ano eu tenho que fazer várias coisas pra segurar, senão eu já não seguro mais. Então, é assim que funciona. E aí, a depender do grau de flacidez, eu vou indicar mais fio e da área maior, porque eu tenho que pensar que eu tenho que ir fazendo um empilhado ou até um jogo da velha, sabe? Cobrindo a área toda, pra poder fazer uma malha ali de colágeno. E aí o PDO também tem o de tração, que é o que tem as garrinhas pra dar uma levantadinha. Mesmo raciocínio. Não adianta eu vir aqui passar 2 e 2, não vai ter força de segurar. Tem que passar um monte, 6, 8, porque senão ele não segura um fiozinho molinho. E aí no começo ele tá com a garrinha, depois ele vai sendo degradado e ele deixa
as linhas ali de colágeno. Por isso que tem gente que fala que são linhas de colágeno. É que na verdade é o fio que estimula em forma de linha, de fio, e linhas de colágeno, porque na internet também tem isso. Ô, doutora, mas eu achei que bem ignorante, né? Eu achei que o fio ficava ali pra sempre, que não saía. Antigamente tinha, né? O fio russo, o fio de ouro, eles ficavam. E assim, infelizmente, a gente vê vários casos de profissionais que falaram que estavam passando fio de PDO, silhuete e colocaram fio de nylon. E o paciente descobre depois, num ultrassom, numa cirurgia. A Fê sempre fala isso, Cavalieri. Lá no Rio mesmo, lá diz que pega direto. E eu já vi num curso que eu fui, o cara abrir um fio de nylon pro paciente dormindo e fazer. Lembra que eu pedi o dinheiro de volta e fui embora? Não rejeita? O fio de nylon é o que menos dá reação na pele. Esses aí dão mais reação. Se tu beliscar a pele, ele faz um granulominha. Por causa do processo inflamatório, que é ele que estimula o colágeno. E o fio de nylon não, Segura, só mas que é ele fica no mesmo lugar. E daí tu vai envelhecer, ele vai cair. E daí depois ele tá ali atrapalhando, tu vai fazer uma cirurgia, uma coisa, tá aqueles fios ali. Entendeu? E tu fora que tu pagou um preço aqui e o fio de nylon é centavos. Exatamente. Quanto que é um fio de nylon? Isso aí é legal bater um pouco que o senso geral da população sobre o fio não é mais ou menos o que a Pri falou. Acho que o fio fica ali segurando, mas o fio é só... Acho que os fios mais antigos ficavam, né? Eles ficavam. E o que a gente tem que pensar? O fio, ele não vai te segurar tão bem quanto a gente vê na internet. As pessoas fazem a foto na internet do pós-imediato, mas um fio ele está uma ponta numa parte mole e outra ponta numa parte mole. Ah, porque ele raspa lá no osso. Não adianta, ele não tá com uma furadeira ancorado. Então é mole com mole. Ele cede. Ele não tá igual uma rede que a gente furou, parafusou, né? Pregou na parede, não é? É mole com mole, então ele cede. Mas ele é mais uma arma para você não operar e também não ficar inflada de preenchimento. Na cirurgia mesmo, os liftings, aí eles vão lá e dão um ponto no... A cirurgia, o lifting, né? Eles Sim. te reposicionam, a pele excessiva eles cortam e as estruturas eles dão ponto, né? A gente é suturado por dentro, né? Cauterizado, Daí tu tá segurado e mesmo assim cai, né? Porque a plástica também não é pra sempre. Mesmo assim cai. E esses fios aí também dá pra usar no abdômen. E aí também tem os fios lisos para tratamento de estímulo de colágeno no pescoço, braço, abdômen e até os de tração no abdômen. Eu não gosto muito porque aí tu precisa realmente de fios muito grandes e muita quantidade e aí o tratamento ficou muito caro pra um ano, sabe? Daí fica muito caro. Por que o Dali ficou meio ondulado aqui? Ficou Não, ela sentia dor. Ah, tá. Não foi ondulado, foi que ela não conseguia fazer assim, ó, que ele fisgava, ficou um tempão fisgando. Ah, tá. Às vezes ele fica, o meu também ficava fisgando aqui assim. Não, o meu é só de um lado ficava depois. O meu era outro esse, ficava normal. fisgando Doutora, assim. esses fios também dá pra usar em paciente que é tipo mais gordinho e caiu, assim? É pra qualquer tipo de pele fina, pele grossa? Os extremos ele não responde bem. Rosto muito gordinho, muito pesado, é pesado pra tudo, inclusive pra plástica. O rosto pesado, ele é ruim de levantar pra todo mundo. Pra todos os procedimentos, pra cirurgia plástica, pra tudo. E o rosto muito fino, pele muito fina e muita sobra, também não é legal porque vai fazer... Como chama isso aqui que eu sempre esqueço? Drapeado. Que a pele, que às vezes eu falo pro paciente, tá, mas e essa pele que eu faço o quê? Vai fazer um drapeado? Sim. Então tem um limite que não dá. Então os extremos, muito magro, muito chupado, eu preciso fazer essas coisas aqui antes pra depois passar um fio. Muito pesado, eu tenho que tentar aliviar o peso, seja com sessões de ultraformer, eletroderme, aqueles emptiers, né, que são as enzimas, pra depois tentar levantar. E depois escolhe qual fio, liso ou... Sempre que tu quiser dar uma Tração. levantadinha, tem que ser de tração. Se tu só quer estimular colágeno, tipo linhas do sorriso, pé de galinha, pescocinho, daí tu usa até na própria testa dá, né? Se tu só quer firmar, melhorar a pele, dá pra fazer o liso. Agora quer dar uma levantadinha, daí tem que ser o de tração. E dói muito Tem depois. que anestesiar.
Tem que anestesiar E a injeção. E o pós depois? Após as primeiras 48 horas, tem que tomar analgésico, porque o primeiro dia fica dolorido, assim, até pra falar. O segundo dia em diante, ele começa a dar um choquinho, não é todo mundo que sente. Mas quem sente essas fisgadas, às vezes vai assim, mais de uma semana fisgando e vai aliviando aos poucos. Tanto líquido Mas é mais raro, né, Grazi? A gente que é mais Eu não azarada, né? Eu senti a dor de fazer. Aham. Eles não bloquearam o meu rosto todo, mas depois... pra mim, Não, né? Foi tranquilo. Eu fiquei um pouquinho doida, mas também viajei e tudo. Fiz É, tu tudo fez normal. um dia e foi outro, né? Tu viajou 2, no 3 outro, dias né? depois eu fui viajar. É. Bem louca. Tu fez na papada também, né, doutora? Fiz na aquela papada vez? também. Fiz na papada e na lateral do rosto. E os fios aptos são outra substância, mas é o mesmo raciocínio para estimular colágeno, só que ele é mais comprido, então ele consegue com um fio estimular mais, só que daí também é mais caro. E no Brasil só tem o de tração, ainda não entrou os lisos. Na Coreia tem, mas aqui ainda não entrou os lisos, então aptos só tração. Eu, Gabriela, gosto mais do PDO, que eu acho mais fácil de fazer, de se não der certo tirar, porque o aptos é mais... Tem mais complicação, né? É que tu não consegue tirar se precisar, né? Porque ele é 20, ele faz isso aqui. Ele faz um vem e vai, e esse outro não, esse outro só é uma ida. Daí se tu superficializou, se acontecer uma coisa, tu pesca ele e puxa. Ou senão até a doutora já colocou ele pra dentro, né? Também dá pra Ele enfiar pra enfia ele dentro. pra dentro. Né? Quando ele quer fixar. O mais ácido fácil. seria mais corporal também? Não, ele Ou é não, a facial mesma- também. Facial É facial também, é que a gente tem os dois. Aham. E às vezes é uma famosa sai na internet alguma coisa, daí as pessoas procuram por Querem ele. o nome. Aham. A diferença seria o comprimento e a técnica. Esse aqui tem, em cada fio ele tem uma quantidade maior de substância para estímulo de colágeno e ele tem uma associação de duas substâncias. Ele tem o PDO com o ácido polilático, que é o mesmo do Sculptra, então ele tem duas substâncias. E o PDO tem só a polidioxanona, que é o PDO. Mas teoricamente esse aqui era para estimular mais colágeno, mas eu vou te falar que na prática eu não vejo diferença de resultado. Eu fiz os dois, eu achei mais tração no PDO. Por quê? Porque depende do número de fio que tu passa, entendeu? Então aqui a caixa vem com 10, 5 para cada lado. Agora, se eu pego o PDO e faço 6 para cada lado, e aí eu consigo, um puxa pra cá, outro puxa pra cá, outro puxa pra cá, outro puxa... Tu espalha mais. Esse, como um fio vem e vai, ele vem e vai, mas mais ou menos no mesmo ângulo. Tu não consegue muito mudar o ângulo. Tipo, eu quero fazer uma tração pra cá, uma pra cá, outra pra cá. Então, por isso que eu gosto do PDO, porque eu vou enfiando onde eu quero e eu consigo abrir, sabe? E o PDO, o pós é um pouquinho mais tranquilo, eu achei, eu acho. O fio de Georgia é o apto? Georgia é o O apto. apto, né? Porque ele... Só o nomezinho, né? porque ele é coreano, mas ele foi... na verdade, assim, ó, a tecnologia é coreana, mas esse fio, ele foi desenvolvido, a técnica de aplicação dele, num país que se chama Geórgia, que eu não sabia nem que isso existia, Geórgia. Geórgia não é Estados Estados Unidos. Unidos? Não é nos Estados Unidos, é na Europa. Nossa. País de Geórgia. Ou é uma cidade, sei lá, da Geórgia. Mas é na Europa. ChatGPT. Já tem ChatGPT. Ele veio no dia da aula, ele falou, né? Vocês nem estavam prestando atenção, você tava cagada porque ia fazer o fio. O speaker. O amigo da Maju, o speaker, ele falou. Tu não sabe essa história, né? O speaker. Pode dar pausa porque não vai dar tempo mesmo. As outras 2 pilares são mais curtos, eu faço na semana que vem.